Olá, boa tarde a todos que estão presentes aqui conosco, na Galeria Doutor Helder Sassinelli, sejam todos muito bem-vindos. Convido a todos os vereadores e vereadoras a registrarem suas presenças para darmos início a esta sessão especial de julgamento. Está preparado para ler aí, Alisson? Faltando Terezinha tá aí agora? Ok. Juninho, acabou de chegar, registrar a presença, Juninho. Foi? Olha aí. Ok. Quando a Terezinha vai fazendo o seu registro, vai vendo o quórum regimental com base no artigo 193 do nosso regimento interno da Câmara Municipal de Linhares, no Estado do Espírito Santo, com proteção de Deus, em nome do povo e da liberdade, declaro aberta esta sessão especial de julgamento. Ok, vamos para o expediente, onde nós vamos colocar em apreciação pelo plenário o processo de número 1061/2022. E convido o nosso segundo secretário a fazer a leitura da ementa. Pela ordem, só brevemente, presidente. Tem não? Aqui, com a palavra, Antônio. Enquadra-se, ou melhor, o motivo da não transmissão é por conta da lei eleitoral, porque é uma sessão, embora atípica, ordinária, assim, normal. Vereador, no momento eu não tenho essa resposta para te passar. Porque a gente acho que então, a bem do artigo da Constituição que preza pela publicidade, essa sessão não deveria estar acontecendo, se ela não pode ser de acesso às pessoas. Não, é aberta a todos, as pessoas estão presentes, sindicatos presentes, assessores, é aberto. Então a internet não é importante. Alguém falou isso? A sua palavra que está sendo feita, não a minha, vereador. Não, mas a transmissão não deveria estar sendo feita? Não sei te informar, vereador. Mas o senhor não é o presidente da casa? Nós somos presidentes, assim como o senhor é vereador. Tá, então a sua responsabilidade é garantir a publicidade, não a minha. Como disse na sessão anterior, como o senhor sabe das regras eleitorais, a nossa procuradoria deve ter resposta. Se era por conta das regras eleitorais, vamos dar continuidade à nossa sessão, então. Coloque em apreciação pelo plenário o processo de número 1061/2022. Ementa, denúncia apresentada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do município de Linhares, em face do então prefeito municipal, o senhor Guerino Luiz Zanon, por suposta infração política administrativa em não cumprir a lei complementar de número 51/2017. Presidente. Neste momento, convido também nosso segundo secretário a fazer a leitura do parecer final da comissão processante em sua totalidade, na íntegra. Ok, deixa eu me posicionar aqui porque a leitura vai ser grande, hein? O vereador Manuel Messias Calimã, relator das considerações iniciais. É inesquecível o mestre do direito público brasileiro Eli Lopes Meireles ensina quanto ao controle das condutas políticas administrativas dos gestores públicos que o controle político administrativo do exercício do cargo do prefeito, ou seja, da apreciação de sua conduta funcional e a solução das questões relativas à cassação do mandato, impedimentos ou incompatibilidades, licença ou substituição, renumeração e julgamentos de suas contas, cabe ao plenário da Câmara no desempenho legítimo e normal do seu poder de fiscalização, investigação e punição dos atos do governo, inerente a toda a corporação legislativa. Essa sistemática de controle do legislativo sobre os atos governamentais do chefe do executivo é princípio básico de todo regime representativo, em que o povo delega poderes aos legisladores, não só para fazer leis, senão também para velar pelo seu cumprimento, fiscalizando e punindo os gestores públicos que têm o dever de cumpri-las, mas não o faz. E o que se denomina o sistema de freios e contrapesos. Afinal, o eventual exercício ilimitado do poder conduziria ao árbitro e abuso, conforme preconiza a famosa teoria de divisão dos poderes.
O feito administrativo tramitou em observância às regras procedimentais pelo rito proposto da denúncia, tendo sido oferecido e recebido nos moldes do artigo 186 do Regimento Interno, que dispõe sobre o julgamento do prefeito, vice-prefeito, procurador-geral do município e dos secretários municipais nas infrações político-administrativas previstas na Lei Orgânica Municipal. Assim, para a elaboração da fundamentação do presente parecer final, está se levando em conta a legislação, as lições da doutrina pátria e jurisprudência nacional, e em especial dos tribunais superiores e da Corte e de Contas do Estado do Espírito Santo, todos confrontados a narrativas fáticas lançadas pelo Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Linhares, bem como tudo o que consta nos autos, primordialmente no que fora produzido na fase instrutória do feito, das questões preliminares e prejudiciais. Antes de adentrar ao mérito do feito, resta imperiosa a consignação de questões preliminares e prejudicial de mérito, que foram ventiladas pelo denunciado em sua defesa prévia e constante de apreciação no parecer preliminar. Embora o plenário desta Casa Legislativa tenha decidido por maioria dos votos pela continuidade do procedimento apuratório, é salutar consignar que tais questões ainda persistem, de forma que todas as questões preliminares arguidas e enfrentadas no parecer preliminar se fazem constar como parte integrante deste, utilizando-se toda a fundamentação contida naquele. Desta forma, devem ser reconhecidas as questões preliminares e prejudicial do mérito, constando nesse procedimento, de forma que não há outra senão a conclusão pela improcedência da denúncia por questões preliminares processuais e de prejudicial de mérito, do mérito. Ultrapassa a consignação das questões preliminares e prejudicial de mérito, quanto a este propriamente dito, passasse a ser apreciado de forma pormenorizada. Narra a denúncia. Inicialmente, cumpre destacar a prescrição legal da Lei Complementar número 51/2017, que prescreve sobre os valores do vencimento da base dos servidores públicos municipais, bem como conceitua o que é remuneração, salário base, entre outros conceitos legais, para aplicação da citada norma jurídica. Vejamos, artigo 2º, para fim desta lei complementar, considera-se, inciso 9º, vencimento de base, retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo, de acordo com o nível e grau. Inciso 10. A remuneração, retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício de cargo, composta pelos vencimentos base, acrescidos os demais vantagens pessoais. Seção 3 da remuneração. Artigo 6º. O servidor será remunerado de acordo com a tabela de vencimentos constantes nos anexos 12, 13 e 14, conforme o seu padrão e jornada de trabalho. Parágrafo 1º. Nenhum dos servidores públicos da administração direta do Poder Executivo, das autarquias, das fundações do município de Linhares poderá receber salário base inferior ao mínimo nacional. Parágrafo 2º. As tabelas de vencimento previstas no caput deste artigo serão atualizadas na forma do parágrafo anterior. Portanto, as legislações que regulamentam a remuneração dos servidores públicos municipais não deixam dúvidas ou margens que a interpretação de qual o valor de vencimento base do servidor público municipal, que é o valor correspondente ao salário mínimo vigente, não havendo-se que falar no computo da remuneração para tais fins. Ainda, a própria legislação já prescreve que a tabela de remuneração poderá ser atualizada automaticamente, todos os anos, para garantir o pagamento de vencimento base de forma correta. Cumpre ressaltar que todos os anos, desde a implementação da Lei Complementar número 51/2017, a municipalidade vinha cumprindo integralmente nesse artigo. Deste artigo de lei, inclusive rompendo eventuais reajustes posteriores que eram concedidos ao salário mínimo, como ocorreu nos anos 2019 e 2020. Entretanto, causou enorme estranheza a este sindicato, requerente que, em início do ano de 2021, o gestor do município, sem apresentar qualquer justificativa, deixou de aplicar a legislação municipal que regulamenta a forma de pagamento dos vencimentos dos servidores.
públicos municipais, em uma clara afronta ao texto legal que regula a matéria ferindo de morte o princípio da legalidade. Assim, ao se pagar o vencimento base do servidor abaixo do valor do salário mínimo, claramente se está descumprindo a legislação que regula o tema no âmbito municipal, visto que a legislação é absolutamente clara e não deixa margens para interpretação distinta que autoriza o pagamento do vencimento base em valor inferior ao salário mínimo. Assim, gestores municipais ignoraram o mandamento legal que rege a remuneração dos servidores públicos municipais e que vinham sendo cumprido por este desde o ano 2018 e deixaram a partir de 2021, por vontade própria de efetuar o pagamento dos vencimentos dos servidores municipais, né, na fórum prescrita de lei complementar número 51/2017, em vigor, válido e vigente, sendo o único comando legal que regula esta matéria no município. Dessa forma, ao se pagar o vencimento base do servidor abaixo do salário mínimo, claramente se está descumprindo a legislação que regula o tema no âmbito municipal, visto que a legislação é absolutamente clara e não deixa margem para interpretações distintas, que autoriza o pagamento do vencimento base em valor inferior ao salário mínimo. Portanto, resta claro que os gestores agem em total de contrariedade ao princípio da estrita legalidade, visto que têm realizado os pagamentos dos servidores municipais e total afronta à lei, não existindo outro meio legal para a municipalidade fundamentar o pagamento dos servidores, em razão do consagrado princípio da legalidade, visto que a administração pública só permite fazer o que a lei autoriza. Dessa forma, não há razão que justifique o não cumprimento da parte das normas acima citadas, vez que são válidas, vigentes, eficazes, bem como são, e a única que regulamenta toda a questão de carreira do funcionalismo público municipal e foi integralmente cumprida nos anos de 2018, 2019 e 2020. Portanto, resta cristalino ato impúblico praticado pelos gestores municipais, deixando de cumprir o artigo 6 da lei complementar em vigor, sendo ainda mais grave pelo fato de que já estavam aplicadas ou aplicando, né, a tal determinação legal nos anos anteriores, desde a programação da lei em 2018, 2019 e 2020, deixando de aplicar somente a partir de janeiro de 2021. Complementarmente, o sindicato denunciante aduz, assim conforme indicado em diversos tópicos da denúncia apresentada, vem indicar o senhor prefeito municipal, o senhor Guerino Luiz Zanon, como responsável pelo expresso descumprimento do artigo 6º da Lei Complementar número 51/2017. Outro assim, para que não paire dúvidas sobre a constitucionalidade do citado artigo legal, cumpre destacar a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim decide em questões similares. Aí, reclamação, salário mínimo, parâmetro, salário base, verbete, vinculante, número 4 da súmula do Supremo, ofensa e inexistência. A utilização do salário mínimo como parâmetro para fixação do salário base não viola o teor da súmula vinculante número 4 e da súmula do Supremo. Aí tem, né, a ação do Marco Aurélio, da primeira turma do julgado, dia 30 de 6 de 2015, processo eletrônico e tal. O sindicato denunciante trouxe supostos elementos de conduta ilegal do denunciado, sendo que, quando da instrução do processual verificou-se a inexistência de qualquer ato comissivo ou omissivo para o cumprimento da Lei Complementar 51/2017, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo manifestou-se quanto à matéria, hora em apreciação, tendo descumprido o entendimento no sentido constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, artigo 4 da Lei Municipal de número 627/2011, da Câmara Municipal, do município de Laranja da Terra, artigo 9º, parágrafo 3º, inciso 1º e 2º, da Resolução de número 2/2011, da Câmara Municipal Laranja da Terra, Espírito Santo, vinculação de aumento remuneratório do servidor público com salário mínimo, criação de gratificação por resolução de interesse público, manifesto, liminar concedida. Aí tem
Artigo 4º da Lei Municipal 627/2011, município Laranja da Terra, ao vincular expressamente reajuste salarial dos servidores públicos municipais e aumento do salário mínimo. E o artigo 9º, parágrafo 3º, inciso 1 e 2 da Resolução número 2/2011, da Câmara Municipal de Laranja da Terra, ao criar gratificação, qualificação e fixar valores de remuneração de servidores públicos municipais, indico a inobservância ao que dispõe o artigo 32 e seus incisos da Constituição Estadual. Vamos lá. Ponto 2. Representa os requisitos legais e o relevante interesse público com base no artigo 10, parágrafo 3º e o artigo 11, parágrafo 1º da primeira parte da Lei 9.868/99. Defere-se a medida liminar pleiteada pelo suspender a eficácia do artigo 4º da Lei Municipal de número 627/2011 do município de Laranja da Terra, bem como seu artigo 9º, parágrafo 3º, inciso 1 e 2 da Resolução número 2/2011 da Câmara Municipal do município acima falado. Veja-se que no ano da criação da Lei Complementar Municipal, o Tribunal de Justiça capixaba já reconhecia a inconstitucionalidade do dispositivo de lei que obrigava o aumento automatizado, da remuneração dos servidores públicos. Importante destacar o julgamento, em tese, de repercussão geral, tendo como Supremo Tribunal Federal, o STF, formado entendimento consolidado no seguinte sentido: os artigos 9º, parágrafo 4º, 39, o artigo 7º, inciso 4º, e o artigo 39, parágrafo 3º da redação 19/190 de 1998 da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público, tese definida, em repercussão, recurso especial 582-019, e relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, no dia 13 de 11 de 2008. Ação direta de inconstitucionalidade, artigo 95, inciso 1, Constituição do Estado de Goiás, e artigo 56 da Lei Estadual 11.416/2011, barra 1991, e o ponto 2, servidor público, garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo, impossibilidade e orientação do STF no sentido de que a garantia do salário mínimo previsto no artigo 7º do inciso 4º combinado com o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material e o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico. Ponto 3. Militar, soldo, garantia de valor não inferior ao salário mínimo, impossibilidade. A jurisprudência dessa corte assentou o entendimento no sentido que não se estende aos militares a garantia da remuneração não inferior ao salário mínimo vigente. Ponto 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente pela ADIM 751, relatado pelo ministro Gilmar Mendes. Súmula vinculante número 16. Os artigos 7º, inciso 4º e artigo 39, parágrafo 3º, da Constituição, refere-se ao total remuneração percebida pelo servidor público. Súmula vinculante 42. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimento dos servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária. Vamos para a página número 5. Quanto à disposição normativa municipal no sentido de automação de aumentos e reajustes remuneratórios, o Supremo Tribunal Federal tem firmado entendimento consolidado no sentido que, em constitucionalidade, dispositivo legal que vincula efeitos automatizados, aí tem base, direito constitucional, direito administrativo e outras matérias de direito público, lei número 4.750/2003 e lei número 5.884/2006 e decreto legislativo número 7 de 98, todos os do estado de Sergipe, subsídio de deputados estaduais, governadores e vice-governadores, vinculação e inconstitucionalidade, pagamento de ajuda de custo ao início e ao fim de sessões legislativas, constitucionalidade, ação direta julgada parcialmente procedente. Ponto 1. A Constituição da República veda a vinculação de espécies remuneratórias de agentes políticos, como deputados estaduais, governadores e vice-governadores, limitando assim efeitos sistêmicos de aumento de remuneração automático. Ponto 2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu no sentido de interpretar de forma sistemática o conteúdo do artigo 39, parágrafo 4º, né, da Constituição Federal de 88, regra que estabelece regime remuneratório por meio de subsídio de parcela única, não impede a percepção de valores adicionais relativo a indenizações. Tá rápido? Tá tranquilo? É porque é muito, tá, gente? É uma leitura cansativa. Ponto 3. É compatível com a Constituição da República a norma que prevê pagamento ao início e ao fim de cada sessão legislativa de ajuda e de custo de deputados estaduais, visando ressarcir custo de instalação na capital do Estado. Ponto 4. Ação direta e julgada parcialmente procedente. O princípio constitucional e administrativo da legalidade é explicado por José dos Santos Carvalho Filho na seguinte forma. O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da administração. Significa que toda qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei, não sendo atividade ilícita. Tal postulado, consagrado após séculos de evolução política, tem por origem mais próxima à criação do Estado de Direito, ou seja, do Estado que deve respeitar as próprias leis que edita. O princípio próprio edita. A criação... Calma aí, eu preciso de uma caneta. Muito pequeno. O princípio implica subordinação completa do administrador da lei. A lei. Todos os agentes públicos, desde que lhe ocupa até mais o modesto deles, deve ser instrumento de fiel e dócil realização nas finalidades normativas. Na clássica e feliz comparação de Eli Lopes Meirelles, enquanto os indivíduos no campo privado podem fazer tudo o que a lei não veda, o administrador público só pode atuar onde a lei autoriza. É extremamente importante o efeito do princípio da legalidade no que diz aos direitos do indivíduo. Na verdade, o princípio se reflete na consequência do que a própria garantia desses direitos, dependendo da sua existência, autorizando-se, então, os indivíduos a verificação do confronto entre a atividade administrativa e a lei. Uma conclusão, né, inarredável, não havendo dissonância entre a conduta da lei, deverá aquela ser corrigida para eliminar-se a ilicitude. Não custa lembrar, por último, que a teoria do Estado moderno há duas funções estatais básicas, a de criar lei, a legislação, e a de executar a lei, a administração e jurisdição. Esta última pressupõe o exercício da primeira, de modo que só pode conceber atividade administrativa diante de parâmetros já instituídos pelas atividades da lei. Por isso é que administrar é função subjacente à de legislar. O princípio da legalidade denota exatamente essa relação. E só é legítima a atividade do administrador público se estiver condizente com o disposto na lei. O princípio da legalidade trata-se de umas sujeições impostas pelo princípio da indisponibilidade do interesse público, verdadeira pedra no que toca o regime jurídico administrativo. Página 6. O princípio da supremacia da lei, ou da legalidade no sentido negativo, representa uma limitação à atuação da administração na medida em que ela não pode contrariar o disposto da lei. Trata-se de uma consequência natural da posição e da superioridade da lei que ocupa no ordenamento jurídico em relação ao ato administrativo. Todavia, não é suficiente que o ato administrativo apenas não contraria a lei, não pode ser contra a legem, tampouco ela pode ir além da lei, só pode ser praticado segundo a lei, segundo legem, né? Por isso, o princípio da legalidade, em sentido positivo, condiciona a validade do ato administrativo prévia autorização legal. Nesse ponto, vale a pena recordarmos a célere lição do saudoso Eli Lopes Meirelles, segundo a qual, na administração pública, não há liberdade nem vontade pessoal, enquanto no âmbito particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. Na administração pública, somente é permitido fazer o que a lei autorize. O princípio da legalidade vincula de maneira positiva a administração, estando o agente público no exercício de sua função, subordinada aos exatos termos da lei, somente podendo praticar os atos que lhe sejam legalmente autorizados. Quanto à moralidade administrativa, essa pode ser definida nas lições de José Santos Carvalho Filho. O princípio da moralidade exige que o administrador se paute por conceitos éticos.
O da impessoalidade indica que a administração deve dispensar o mesmo tratamento a todos os administradores que estejam na mesma situação jurídica. Sem dúvida, tais princípios guardam íntima relação entre si. No tema relativo aos princípios da administração pública, dissemos que, se pessoas com idêntica situação são tratadas de modo diferente, é, portanto, não impessoal, e a conduta administrativa estará sendo ao mesmo tempo imoral. Sendo assim, tanto estará violando um quanto o outro princípio. O direito condena condutas desassociadas dos valores jurídicos e morais. Por isso, mesmo quando não há disciplina legal, é vedado ao administrador conduzir-se de modo ofensivo à ética e à moral. A moralidade está associada à legalidade. Se uma conduta é imoral, deve ser invalidada. Deve ser relembrado a imperiosa necessidade de conjunção concomitante ao dos princípios constitucionais e administrativos, como consignado a Lei Orgânica do Município de Linhares, estatui que é vedado a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeitos da remuneração do pessoal do servidor público municipal. Logo, pelo princípio da hierarquia das normas, os gestores públicos devem privilegiar o ordenamento contido na lei orgânica, em detrimento das leis ordinárias, complementares, etc., que porventura sejam editados na municipalidade, em sentido de contrário à lei, ao ordenamento de observância superior. Assim, sem tecer de maior fundamentação, bem como adiante já da citada disposição constitucional, não há como verificar a conduta atentatória aos princípios da administração pública. A conduta de gestor público, que cumpre fielmente a disposição da Constituição da República Federativa do Brasil, Afirmar o texto constitucional é, em verdade, a verificação da certeza, da moralidade e da legalidade administrativa. Trazendo o entendimento jurisprudenciais citado anteriormente ao caso concreto. Por mais que a obrigação esteja esculpida no artigo 6º da Lei Complementar número 51/2017, como veremos abaixo, o secretário municipal de administração de recursos humanos informou a essa comissão processante que deixa a vigência da citada norma no ano a ano, foi editada e sancionada a lei concedendo o reajuste salarial, nunca ocorrendo de forma automatizada ao salário mínimo nacional. O secretário municipal de administração e recursos humanos, o senhor Márcio Pimentel Machado, disse às comissões: Tiago, pede a menina para mais água aqui, por favor. Obrigado. Trazendo entendimentos, cadê onde eu parei? Na citação. Que o sindicato tinha conhecimento das limitações do município e participou de reuniões, que o sindicato realizou requerimentos administrativos para adequação do salário base conforme o salário mínimo, que o requerimento foi encaminhado à Procuradoria-Geral, tendo como resposta ser necessário aguardar a decisão definitiva da Justiça sobre o objeto, que está em trâmite em ação civil pública, que o comando da Lei Municipal número 51/2017 nunca teve aplicação automática, pois sempre que o salário mínimo era reajustado, o município encaminhava o projeto de lei para aplicação de reajuste aos servidores municipais, que quando o plano foi implementado, o plano de cargos e salário, o menor salário de tabela dos servidores era R$ 937, igual ao salário mínimo nacional. No ano seguinte, o salário mínimo era R$ 954, e do servidor foi reajustado para R$ 965. Em 2019, o salário mínimo base era R$ 1.003,60, e o salário mínimo R$ 998. Perdão, gente. Em 2019, é porque ele está muito pequenininho, tá? Em 2019, o menor salário base era R$ 1.003,60 e o salário mínimo R$ 998. Em 2020, o menor salário base era R$ 1.046,83 e o salário mínimo R$ 1.045. Em 2021, veio a pandemia, tendo sido impossibilitada a concessão de reajuste até o ano de 2022, quando então foi reajustado para R$ 1.151,51, que não atendia à lei municipal de vinculação do salário base e reajuste automático,
e aos servidores está fundamentado na Constituição Federal do artigo 7º, inciso 4º, do artigo 37, inciso 13 e do artigo 39, parágrafo 3º, bem como as súmulas vinculantes número 4, 16 e 42. Que não, que não existe na estrutura administrativa qualquer ato que dependa da assinatura do prefeito em questão de gestão, de folha de pagamento, sendo de inteira responsabilidade do secretário da administração, conforme lei número 3.675/2017, apontando que toda a rotina referente à folha de pagamento é centralizada na Secretaria de Administração, que não houve quaisquer determinação do chefe do Executivo para cumprir o que estabelece a Lei Municipal número 51/2017, referente à aplicação do salário base do servidor conforme o salário mínimo nacional, que em considerações finais afirma que o município não aplicou a regra de atualização de forma automática, sendo sempre feita de forma de reajuste através de projeto de lei, que o município aguarda a manifestação do judiciário, sendo que o município aguardava a manifestação do judiciário sobre a constitucionalidade do dispositivo da lei número 51/2017, supostamente infringindo, tendo sido aplicado atualmente o entendimento do STF sobre o assunto, mesmo porque a Procuradoria-Geral já havia manifestado em parecer sobre a inconstitucionalidade do dispositivo. Confrontando tal afirmação com ensinamentos assentados pelo doutrinador Marçal Justen Filho, anteriormente citado, não há como verificar a existência de dolo do denunciado em afrontar os princípios da administração pública, em especial a moralidade e a legalidade. Com a alteração trazida pela Lei Federal número 14.230/2021, a Lei de Improbidade Administrativa 8.429/92, a modalidade culposa deixou de existir para um tipo incriminador no artigo 11 da citada lei, de forma que nem de forma eventual pode-se premunir o cometimento de ação ou omissão do ato de improbidade. A jurisprudência nacional direciona o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa no seguinte sentido. Página 8. O administrativo de improbidade administrativa, a improbidade administrativa, ex-prefeito, recursos de Fundo Nacional de Saúde, aquisição de combustíveis e emprego de objeto diverso, não configuração de conduta imprópria, apelação provida, ao entendimento das regras incertas nos artigos 11 da Lei 8.429/92, considerada a gravidade das sanções e restrições impostas ao agente público, deve ser realizada por ponderação, máximo porque a interpretação ampliativa poderá acoimar de improbidade de condutas meramente irregulares, suscetíveis de correções administrativas. Além do legislador, aplicou-se ao entendimento do Supremo Tribunal de Justiça da primeira turma. Relatoria ministro Luiz Fux. Ponto 4. É indispensável a interpretação do artigo 11 da Lei 8.429/92, que o núcleos da desonestidade, parcialidade, ilegalidade ou deslealdade, as instituições sejam vetores ou elementos condutores de improbidade, da improbidade. A ofensa a esse princípio da administração pública somente adquire o qualificativo da improbidade para os efeitos do artigo 11, quando se evidenciar como um meio de realização de objetos impróprios. A improbidade há que vincular-se sempre valores de questões materiais. Ponto 5. Provimento de apelação. Apelação, descumprimento de convênio celebrado com o Estado de Minas Gerais, dispensas realizadas posteriormente ao término de vigência de convênio, demonstração suficiente do suprimento das irregularidades, prova não infirmada pelo autor, inexistência de ilegalidade qualificada pela má-fé, ausência de prova de lesão ao erário. Ponto 3. A legalidade só adquire o status de improbidade quanto a conduta antijurídica fere aos princípios constitucionais da administração pública, coadjuvados pela má intenção do administrador. Ministro Luiz Fux. Recurso não provido. Ora, não se mostra irrazoável e desproporcional e ilegal falar de descumprimento de lei quando esta confronta a própria lei orgânica municipal, bem como a Constituição Estadual e a Constituição
federal, né? O entendimento jurisprudencial em espécie do Supremo Tribunal Federal, no Egresso Tribunal de Justiça Capixaba, entende-se, né, por não poder a lei ordinária determinar a obrigação a qualquer gestor público que, em decorrência do princípio constitucional da hierarquia das normas, as constituições dos entes federados expressamente estatuem determinação em contrário. Na valoração dos princípios constitucionais e administrativos, não há nenhum absoluto, mas sim a conjugação de todos esses, a situação fática posta em análise, perseguindo o interesse público e a segurança jurídica. Assim, qual seria a conduta de improbidade? Descumprir o dispositivo de lei local que atenta contra a lei orgânica municipal, da Constituição Estadual ou da Constituição Federal? Assim, qual seria, oportunamente, revela-se necessário um apensamento para verificar que o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Linhares, em momento anterior à apresentação do presente denúncia, ingressou judicialmente por meio de ação civil pública, requerendo o cumprimento da lei complementar número 51/2017, em idêntica fundamentação contida em peça acusatória, sendo que o excelentíssimo senhor juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual Municipal de Registros Públicos de Meio Ambiente da comarca de Linhares, página 9, sentenciou o feito jurisdicional em 9/6/2002, julgando improcedente o pedido do sindicato, ora denunciante, cujo conteúdo segue colecionado abaixo integralmente. Vamos falar da sentença agora. Vamos lá, sentença do juiz aqui. Trata-se de uma ação civil pública ajuizada pelo Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Linhares, com pedido de liminar em face do município de Linhares, pleiteando a condenação final do município e a obrigação de fazer, consistente na obrigação de promover os devidos enquadramentos legais dos vencimentos dos servidores públicos municipais, na forma prescrita do artigo 6º da Lei Complementar número 51/2017, implementando também os devidos efeitos financeiros decorrentes do cumprimento da legislação sobre pena de multa. Alega-se a parte autora, em síntese, que em todos os anos, desde a implementação da Lei Complementar número 51/2017, a municipalidade vinha cumprindo integralmente este artigo de lei, inclusive rompendo eventuais reajustes posteriores que eram concedidos ao salário mínimo, como ocorreu nos anos 2019 e 2020. Porém, ressalta que no início deste ano o município requerido, sem apresentar qualquer justificativa, deixou de aplicar a legislação municipal que regulamenta na forma de pagamento dos vencimentos dos servidores públicos municipais, em uma clara afronta a texto legal que regula a matéria, ferindo de morte o princípio da legalidade. A liminar foi inicialmente indeferida. A parte ré apresentou contestação aduzindo, em síntese, que a parte autora não tem legitimidade ativa, uma vez que a demanda versa sobre direitos heterogêneos de servidores. Alega ainda que em via eleita inadequada, uma vez que a ação civil pública não se presta à defesa de direitos individuais heterogêneos. Pontua que a parte autora não tem interesse processual, uma vez que a complementação do salário base tem sido feito pelo município e que a petição inicial é inepta. No mérito, alega a ré que o artigo 6º e seus parágrafos todos da Lei Complementar Municipal, número 51/2017, garantiram que os servidores estatutários municipais não podem receber remuneração inferior ao salário mínimo nacional. Não houve pedido de produção de outras provas pelas partes. Por meio de despacho, decisão de número 1261/8743, o julgamento foi convertido em diligência a fim de que as partes pudessem se manifestar previamente sobre a possível inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 6º da Lei Complementar número 51/2017. Ambas as partes se manifestaram e, por fim, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo emitiu parecer. Passo a decidir. Rejeita as preliminares de legitimidade ativa, ad causa e de inadequação de via eleita, uma vez que a demanda versa sobre direitos individuais homogêneos, compreendendo os servidores que se enquadram na mesma situação, qual seja
recebe salário base abaixo do mínimo legal. Também não merece a acolhida às demais preliminares invocadas pelo réu. Página 10. Explica. A preliminar ausência de interesse processual implica em análise de mérito da demanda. Já a preliminar da inépcia não se sustenta porque o fato de fundamenta o pedido está bem delimitado na petição inicial. Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, passo ao exame do mérito. O cerne de presente lide é obrigar o município de Linhares a promover os devidos enquadramentos legais dos vencimentos de servidores públicos, implementar também as devidos efeitos financeiros decorrentes deste enquadramento, já que o artigo 6 da Lei Complementar Municipal número 51/2017 dispõe que nenhum servidor poderá receber salário base inferior ao mínimo nacional. Porém, o município alega em sua defesa que o artigo 6 e seus parágrafos, todos da Lei Complementar número 51/2017, garantiram que os servidores estatutários municipais não podem receber remuneração inferior ao mínimo nacional. Portanto, como já apontei anteriormente, o exato ponto convertido é saber se a expressão salário base do parágrafo 1º do artigo 6º da lei acima citada alcança o abono pago para atingir um mínimo ou não. A parte autora defende que a resposta é positiva, sendo que o salário base deve comportar, inclusive, o que atualmente se paga por abono para atingir o mínimo, com toda a repercussão financeira que isso representa, 13º, férias, promoções, quinquênios e etc. Além da alteração anual, junto com a entrada em vigência no mínimo nacional, ao passo que o município defende que a remuneração que não pode ser inferior ao salário mínimo nacional. Como se diz, a remuneração engloba o salário ou vencimento acrescido todos os benefícios que o servidor recebe. Ocorre que, tese, parte ré, vai de encontro à disposição textual do artigo 6º da Lei Complementar acima citada. Artigo 6º. O servidor será remunerado de acordo com a tabela de vencimento constantes dos anexos 12, 13 e 14, conforme o seu padrão de jornada de trabalho. Parágrafo 1º, nenhum dos servidores públicos da administração do direito do Poder Executivo, administração direta do Poder Executivo, das autarquias e fundações do município de Linhares poderá receber salário base inferior ao mínimo nacional. Parágrafo 2º, as tabelas de vencimento previstas no caput desse artigo serão atualizadas na forma do parágrafo anterior. Portanto, a lei não diz remuneração como alega vagamente o município. A lei diz expressamente salário base. Todavia, após avaliar os argumentos das partes e o parecer ministerial, chega à conclusão que o disposto do parágrafo 3º do artigo 6 da Lei Complementar Municipal número 51/2017, fato viola diretamente o artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal, a qual consigna expressamente que é vedado a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal de servidor público. Vejamos a redação da lei. O servidor será remunerado de acordo com a tabela de vencimento constantes dos anexos 12, 13 e 14, conforme o seu padrão de jornada de trabalho. Parágrafo 1º, aí repete, né? Posso passar, né, Diego? Embora já citado, vejamos mais uma vez os trechos do voto do ministro relator nos autos. Da ADIM 5584, o artigo, em regra, contido no artigo 37, inciso 3 da Constituição Federal, é dirigido ao legislador, não pode a lei estabelecer qualquer equiparação ou vinculação salarial. A conclusão em matéria de vinculação e equiparação de remuneração dos agentes públicos é no sentido de que somente são válidas aquelas expressamente previstas na Constituição Federal, qualquer outra vinculação ou equiparação instituída por lei é inconstitucional. Sem mais delongas, e adotando o parecer ministerial como complemento da fundamentação, tem por pretensão deduzida na inicial esbarra em óbice intransponível no plano da constitucionalidade da lei, eivada de nulidade, que fundamenta o pedido do sindicato autor, fato esse que conduz ao desfecho de improcedência da demanda. Dispositivo. Isso posto, julga improcedente a demanda, ficando extinto o processo na forma do artigo 487, inciso 1
do Código de Processo Civil condena a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte ré, no percentual no mínimo previsto no parágrafo 2º e 3º do CPC. Custas essas devidas pela parte da autora na forma da lei, com remessa necessária. O juiz que proferiu, Thiago Albani. É necessário um apensamento para colacionar integralmente a recente decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade do dispositivo de lei que prevê a concessão automática da remuneração dos servidores políticos. Veja, aí tem outra adinha aqui gigantesca, né? Tá. Concessão de reajuste automático, inconstitucionalidade, violação do artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal e do enunciado da súmula vinculante, número 42, ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi firmada no sentido que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies de reajuste de efeito remuneratório. Página 12. Inciso 2º. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais, municipais, a índices federais de correção monetária que afrontarem a autonomia dos entes subnacionais para concederem, né, reajuste aos servidores. Súmula vinculante número 42. Gente dormindo aí. O dispositivo questionado promove vinculações numeratórias e, por isso, enseja a concessão de reajustes automáticos. Tão longo ocorra a variação de índice nacional de preço ao consumidor, o NPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Inciso 4º, ação direta de inconstitucionalidade, julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.278/2004 do Estado de Mato Grosso. Já chegando à parte final, a manifestação jurisdicional do citado feito aglutina a convicção deste relator, que vem desde o parecer preliminar, apontando que falta sustentáculo legal a pedido do sindicato denunciante, bem como, consequentemente, na verificação inconteste de qualquer conduta de improbidade do então prefeito municipal, o senhor Guerino Luiz Zanon. Quanto à execução da Lei Complementar número 51/2017, alusivos ao rendimento dos servidores públicos do município de Linhares, bem como seu reajustamento. Sem a necessidade de maior aprofundamento argumentativo, não há o que se falar em ato de improbidade administrativa, em descumprimento do princípio da moralidade administrativa e de legalidade, por estar o gestor público cumprindo o entendimento consolidado pela STF, em especial a súmula vinculante 42. Desta forma, não há como reconhecer qualquer conduta de improbidade do senhor Guerino Luiz Zanon quanto à alegada improbidade administrativa advinda de suposta infração a princípio da administração pública, delineado no artigo 11 da Lei Federal número 8.429/92, conforme alegado pelo sindicato denunciante. Por tudo, no que for exposto e fundamentado neste e na única conclusão possível a que se chegar, trilha no sentido da inexistência de conduta de improbidade irresponsável, conforme a presente verificação da narrativa do sindicato denunciante, ante todo o conjunto jurídico probatório contido nos autos, em especial o conteúdo produzido na fase instrutória do feito, sendo cabalmente verificado que então o prefeito municipal, o senhor Guerino Luiz Zanon, não praticou qualquer ato ou conduta comissiva ou omissiva da consequência de atos de gestão do município de Linhares, que afrontasse o artigo 11 da Lei 8.429/92, sendo em procedência da denúncia a única providência possível a ser tomada por essa Casa Legislativa. Conclusão. Senhores vereadores que compõem esta comissão, nobres vereadores, este voto é uma síntese do conjunto fático-jurídico inexistente nos autos, após a instrução processual do procedimento
em atendimento ao disposto do artigo 190, parágrafo 2º e 192, ambos do regimento interno desta Casa Legislativa, que consciente e forte nas razões expostas na fundamentação, acima opina-se pela improcedência da denúncia em face do ex-prefeito municipal, o senhor Gurino Luiz Zanon. Lembrando que é o voto do relator Messias Calimã. Presidente. Oi, pela ordem, presidente. Obrigado, Alisson. Com a palavra, Roninho Passos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de pedir a Vossa Senhoria, ao Alisson, que poderia estar lendo o complemento do meu voto, fazendo favor. Nossa comunicação já nos enviou aqui, professor Antônio. Tivemos problemas técnicos com a transmissão, mas estamos ao vivo pelo Instagram. E a partir depois faremos a matéria na íntegra. Assim, se puder depois registrar quais foram esses problemas, se foi a falta de não ter nenhuma câmera ou o quê, eu ficaria grato. Com a palavra, Alisson. Obrigado, presidente. A pedido do vereador Roninho. Você era o presidente, né, Roninho? Presidente da comissão, né? O vereador Roninho, que ocupava a vaga de presidente da comissão processante. O voto. Complemento ao voto do relator. Vamos lá, então. Em que pese a obrigação jurídica de acompanhar o voto do relator, em razão da decretação pelo Poder Judiciário da inconstitucionalidade na norma jurídica, descumprida pelo prefeito e os seus secretários, é importante destacarmos que dentro deste processo não poderíamos aplicar as punições justas ao denunciado, por prática de tal ato de deslealdade com os servidores, mas também não podemos deixar registrado a nossa indignação com a falta de respeito do denunciado com os servidores públicos municipais. Assim, quero deixar registrado que os trabalhos dessa comissão sempre foi pautado na defesa dos interesses dos servidores públicos de Linhares, em especial os mais humildes que receberam as menores remunerações do município, O objetivo da norma jurídica declarada inconstitucional era garantir a dignidade do vencimento dos servidores públicos municipais de Linhares, evitando a sua precarização, achatamento e, mais importante, garantindo que a remuneração do servidor garanta a sua subsistência, como muito bem preconiza a nossa Constituição cidadã. Entretanto, como ficou demonstrado durante esse procedimento de investigação, a única preocupação do denunciado era se ver livre das suas obrigações, achar uma forma de enganar o servidor, fingindo em um momento anterior às eleições que iria cumprir a lei e depois de reeleito imediatamente deixar de cumprir lá. Nem mesmo após o fim das restrições impostas pela pandemia do coronavírus, teve denunciado a dignidade de repor os vencimentos servidores, para que esses pudessem, neste momento de tanta dificuldade, e ter pelo menos os seus vencimentos corrigidos dignamente. Apenas para ficar registrado, a Lei Complementar número 51/2017 é fruto de 2 acordos judiciais firmados entre sindicatos, recorrente e a municipalidade. Primeiramente, nos autos do CID coletivo de número 0014, 26875, 2014.808, e depois pela ação de número 9389, 27, 2017, 808030. A Lei Complementar número 51/2017 foi enviada pelo denunciado para que essa Casa de Lei aprovasse, tendo sido sancionada e publicada em 29/2/2017, com vigência a partir do dia 1º/1/2018. Todos os anos desde a implementação da Lei Complementar número 51/2017, a municipalidade vinha cumprindo integralmente esses artigos de lei, parágrafo 1º, artigo 6º, inclusive repondo eventuais reajustes posteriores que eram concedidos ao salário mínimo, como ocorreu nos anos de 2019 e 2020. Nos anos de 2019 e 2020, o salário mínimo teve reajuste no mês de janeiro e no mês de fevereiro. O governo federal corrigiu os reajustes, aumentando mais um pouco o valor do salário mínimo. Assim, nos anos de 2019 e 2020, o município corrigiu a base de tabela do mês de janeiro e no mês de fevereiro fez nova correção, inclusive pagando o reajuste de forma retroativa ao mês de janeiro, em cumprimento à lei e ao valor do salário mínimo. Ou seja, fica muito claro que o único intuito do denunciado sempre foi garantir as suas eleições e votos, nunca foi garantir a dignidade do seu servidor. Desta forma, fica consignadas minhas razões de inconformismo
com a presente situação. Entretanto, em razão do objeto dessa denúncia ser somente quanto ao descumprimento do dispositivo legal declarado inconstitucional pelo Poder Judiciário deste Estado, acompanho o voto do senhor relator pela improcedência do pedido. Quer fazer uso da palavra novamente, Roninho? O senhor vai depois deixar os 10 minutos ou vai, como é que faz De acordo com o nosso artigo 9.3, ninguém está inscrito para fazer uso da palavra. Eu vou passar diretamente a palavra, no caso, para a Procuradoria da Prefeitura, caso queira fazer algum comentário uso da tribuna. Bom, então vou seguir aqui, então. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Só um segundo, então eu gostaria de me inscrever nos 10 minutos. Eu também. Eu acredito que neste momento eu não possa fazer o instante. Eu também, presidente. Eu também. Lembrando que isso não está no regimento. O regimento diz que está aberto. Nádia, depois... Não? Presidente, eu vou, apenas na hora da discussão, que vai chegar esse momento, eu faço minha abordagem, pode ser? Ok. Vai ser... Roninho, como você como presidente da comissão, enquanto a nossa procuradoria já verifica aqui a questão da inscrição novamente, após a leitura, a gente passa a palavra, você fazer o uso das suas palavras, enquanto a gente já verifica a questão aqui da inscrição ou não diretamente para uso da tribuna. Perfeito. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria dizer que é uma pena não estar sendo transmitido nessa sessão. A gente vê aqui que realmente não tinha um intuito por não ter nenhuma câmera aqui para fazer a filmagem, ser gravado. E parabéns, professor Antônio, por ter falado. E assim como o senhor falou, uma servidora começou a fazer um ao vivo aqui pelo Instagram. Uma pena, né? Assim a gente sabe que realmente se está querendo transparência ou não essa casa. Depois eu queria agradecer aos nobres colegas vereadores que compôs comigo esses trabalhos desses meses. Agradecer o clamor popular no dia da votação que esteve aqui na casa. Os servidores clamaram, né, para eu participar dessa comissão. Agradeço muito a todos os servidores. Agradeço àqueles que participaram, né, que foi convidado para estar fazendo parte, né, no dia das reuniões, que participaram. Agradeço a todos. Como foi lido pelo colega vereador sobre o complemento do voto, ao meu entender, realmente não passou de um engano feito pelo ex-prefeito Guerino Zanon aos servidores, ainda mais aqueles que menos ganham. Nenhum momento ele quis realmente olhar para os servidores, apenas ganhar voto dos servidores. Assim fica para lembrar que o projeto, né, Lei Complementar 51, foi votado nessa casa. Foi um acordo entre o município e o sindicato, aonde foi em 2017 mandado para essa casa de leis, aonde foi aprovado. E daquele tempo, que era próximo às eleições,
seguia tudo normal. Assim, quando acabou a eleição e o ex-prefeito foi reeleito, começou a descumprir. Infelizmente, tive que acompanhar o voto do relator, até mesmo por ter entendido judicialmente a inconstitucionalidade de um projeto que, lembre-se, volto a lembrar, um projeto que ficou de 2017 até hoje, ano de 2022. Então, assim, eu tive que acompanhar a comissão, mas aqui o voto é diferente. Aqui o voto é diferente. Aqui, além desse voto, nós temos a soberania de qual votar aqui. E eu entendo que teremos sim a chance de estar buscando, né, junto aos nobres colegas vereadores, alguma forma de estar punindo o ex-prefeito Guerino Zanon por tanta maldade que ele fez aos servidores. Então, eu vou esperar os nobres colegas vereadores para falar, para no final nós chegarmos a alguma denominador completo aqui. E assim fica meu agradecimento a todos. E volto a dizer, uma pena não estar transmitindo, não estar gravando, mas eu vou deixar minhas outras falas para às 18 horas, onde vai estar gravando, e assim a gente consegue repercutir. Obrigado. Inscritos, então, o primeiro vereador inscrito vai ser o professor Antônio, certo, Antônio? Segundo, o Guigui. Terceiro, Alisson, depois Tarcísio Silva. Então, dentro desta ordem, vamos convidá-lo, o professor Antônio, para vir fazer aqui a sua palavra. Você quer na tribuna ou fazer da onde o senhor está mesmo? Pode ser daqui mesmo. Então, com a palavra, Antônio César. Obrigado. Então, hoje, dia 11 de julho de 2022, nós estamos aqui reunidos para uma função que é muito atípica aos trabalhos desenvolvidos por essa casa, principalmente nas segundas, nesse plenário. Nós julgaremos o ex-prefeito e sua conduta de negar o direito a um salário digno às servidoras e aos servidores públicos municipais. Segundo o Sindicato dos Servidores Municipais de Linhares, autor da denúncia contra o ex-prefeito, milhares de servidores e servidoras do município recebem salários base abaixo do mínimo nacional, que é de R$ 1.212. E aí dá para a gente imaginar como tem sido difícil para essas pessoas lidar com o planejamento de suas questões financeiras e pessoais. Então, cabe com isso uma reflexão para enriquecer o debate dessa tarde. Pena que sem a audiência, sem a publicidade devida. O que me causa uma preocupação que ali na frente qualquer cidadão, qualquer cidadã pode pedir a impugnação dessa sessão pela falta da publicidade que é corriqueira nas sessões dessa Câmara. Então fica aqui o registro da minha preocupação. Pois bem, primeiramente devemos mencionar que, conforme os documentos que constam no processo que apurou a denúncia do sindicato, há evidências de crime de responsabilidade cometido pelo denunciado, qual seja o ex-prefeito Guerino Zanon, ao descumprir a Lei Complementar 51 de 2017. Essa lei dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remunerações dos servidores públicos municipais e é fruto de uma iniciativa do próprio Executivo, o que me parece assim, uma esquizofrenia. Você, ao mesmo tempo, propõe, você questiona essa lei e não a faz cumprir. Qual é os interesses que promoveriam uma ação desse tipo? Se não, mera politicagem. Seguindo. A matéria, inclusive, da Lei 51, tramitou regularmente na Câmara de Vereadores de Linhares, passando por todas as comissões com pareceres favoráveis. Então, calma lá. Temos um problema aí. Como que a mesma casa que propõe e aprova uma lei, quando essa lei não é cumprida, não pune o responsável pelo não cumprimento. Então, a gente tem um problema sério aí.
É importante destacar que a lei se encontra em pleno vigor, não estando sequer suspensa, a lei está em vigor. Portanto, ela está apta a surtir seus efeitos, quaisquer que eles sejam, que no caso são os de milhares de servidores e servidoras municipais que não têm a sua remuneração adequada. Pessoas que dedicam diariamente suas vidas ao serviço público, nas diversas áreas da municipalidade, da educação, nos postos de saúde, na assistência, na administração. E se a lei está em pleno vigor, não cabe ao chefe do Poder Executivo, ao seu bel prazer, a decisão de não aplicar a lei. Não faz o menor sentido diante do regime democrático. Contudo, fato é que ela vem sendo descumprida, sob aquele velho e já batido pretexto da inconstitucionalidade. Mas como classificar como inconstitucional algo que sequer passou pelo crivo do Poder Judiciário? Se isso continuar, daremos uma carta branca para o prefeito, seja lá ou a prefeita que for ali na frente, fazer o que quiser, rompendo com a separação dos três poderes e contradizendo o Estado democrático de direito e a Constituição Federal. Em verdade, para fins de boa-fé, há um único pronunciamento de um membro do Poder Judiciário a respeito da matéria. Neste pronunciamento, o juiz da Vara da Fazenda Pública de Linhares, por meio de um documento chamado Despacho-Decisão, lembrando que não tem força para suspender a aplicação da lei, diz haver uma, entre aspas, aparência de inconstitucionalidade. Somente após, na sentença, o juiz disse não ser possível conceder o pedido do sindicato, pois no julgamento da ação civil pública não ficou evidenciado o direito dos servidores. Mas lembrem-se, ainda assim não foi declarada a inconstitucionalidade da lei. Ela não foi, não se suspenderam os seus efeitos, o que significa que ela continua em vigência e com todas as suas responsabilidades implicadas. Portanto, mencionar a aparente inconstitucionalidade da lei na decisão judicial não significa, não é a mesma coisa que se houvesse uma decisão definitiva acerca da mesma. Essa constatação não é apta para estabelecer se houve ou não vinculação da lei ao salário mínimo. É apenas uma dúvida levantada e não uma declaração de inconstitucionalidade. São coisas muito distintas. Se há outro pronunciamento judicial a respeito desse assunto, que o ex-prefeito o apresente, em respeito aos servidores que aguardam uma resposta. Porque judicialmente não há nada. Além disso, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, vincular significa atrelar o salário base dos servidores ao salário mínimo de forma direta e com reajustamento automático. Em outras palavras, deveria dizer que o salário base seria o salário mínimo vigente e suas variações seriam dadas automaticamente aos servidores da Prefeitura. Portanto, há uma interpretação equivocada da comissão processante, que distorceu o entendimento firmado pela Suprema Corte na DI 5584 de 2021. A lei em questão não faz tal vinculação. Ela apenas diz que os servidores não serão expostos a uma situação de indignidade, no que diz respeito a receber valor abaixo do salário mínimo, e não obriga o aumento automático, e que os complementos devem ser incorporados ao salário deles, ao invés de complementados como a Prefeitura vinha fazendo. O que impacta diretamente as contribuições que eles fazem para fins de previdência e tributos. Então, a gente percebe aqui que as palavras são manejadas conforme os interesses políticos do momento.
Igualmente, o prefeito segue livre para tomar o caminho que lhe convir, para concretizar o que está estabelecido nessa lei. Ele poderia, inclusive, dar um reajuste de 100%, se assim o quisesse, sem se preocupar com as com as variações do salário mínimo por um tempo, ou fazer reajustes anuais. Não está atrelado ao salário mínimo. Por conta, a argumentação aqui exposta anteriormente cai por terra. Em todo caso, ele estaria fazendo escolhas a favor do serviço público municipal e das pessoas que o fazem acontecer, os servidores. Mas, pelo contrário, toma suas decisões sempre prejudicando este grupo de servidores. Votar a favor do ex-prefeito é desrespeitar o Estado democrático de direito, é ser contra a separação de poderes e, acima de tudo, é negligenciar, prejudicar a situação de servidoras e servidores públicos dessa cidade, negando a eles o essencial, que é uma remuneração justa. E nós, enquanto guardiões que somos aqui da Constituição, tenho fé que não deixaremos tamanha afronta sem a devida responsabilização. A gente tem que colocar na cabeça e mostrar às pessoas que ações têm consequências. Se ali se fez uma força para aprovar uma lei, essa lei tem que ter consequências. E quem responde por elas ser responsabilizado. Então, meu voto vai ser aqui contra o ex-prefeito, contra o parecer da relatoria aqui exposto anteriormente. Vamos dar continuidade. Vou convidar agora Egmar Oguigui a fazer o uso da palavra aí pelo prazo de 10 minutos. Com sua permissão, presidente, quero cumprimentar aqui Cássio de Souza, Arthur, Gilson, representante do sindicato, nosso amigo ex-vereador Stefano, senhora doutora Nádia, procuradora do município, senhor secretário, administração, doutor Márcio. E pela passagem de aniversário do nosso amigo Edmar Vitorazzo, dia 2 de julho. Parabéns, Edmar. Senhor presidente, diante dos fatos que ocorreram nesse processo, eu peço licença aos colegas para ler a justificativa do meu voto. Trata-se de uma denúncia apresentada pelo Sindicato dos Servidores deste município, que teve como pedido: por todo o exposto, conforme vasto acervo legal e ao doutrinário acima demonstrado, requer seja tomada as devidas providências legais para imputação de responsabilização aos agentes municipais que deliberadamente deixam de cumprir a lei, incorrendo nos crimes de improbidade administrativa, na forma prescrita nos artigos 185 e seguintes do regime interno desta Câmara Municipal. Pois bem, durante a tramitação deste processo, eu e minha equipe, nós dedicamos muito a estudar e compreender o tema. Já naquela ocasião, percebemos que, conforme lido o pedido, tratava-se, em verdade, de uma apuração contra o ex-prefeito Guerino, e não de um aumento dos vencimentos dos servidores. Prova disso é que, se esta denúncia fosse julgada, conforme o pedido, não haveria qualquer aumento ao servidor, mas sim algumas sanções políticas ao ex-prefeito. Com esse entendimento, formulei meu voto inicialmente no sentido de arquivar o processo. Ocorre que tanto no dia da votação, quanto nos dias seguintes, fui ofendida das mais diversas formas sobre a alegação que votei contra o aumento dos servidores, o que fica demonstrando que não é verdade. Aliás, quem acompanha meu trabalho nesta casa observa o contrário.
Conforme o processo número 64/2022, apresentei um projeto de lei referente aos guardas efetivos patrimoniais desta Casa de Leis, alterando sua carga horária em razão das necessidades do serviço e, por consequência, aumentando em um ganho real o vencimento base desses servidores. Conforme o processo número 7/2022, após diálogo com os servidores motoristas efetivos do município, apresentei projeto de alteração de lei complementar número 64/19 para aumentar o limite de diárias de 15 para 20, para que os servidores possam receber efetivamente pelo trabalho realizado. Estando ambos os projetos tramitando, pois bem, na última sexta-feira, fui comunicar junto com todos os demais vereadores que o presidente dessa casa pautou-se deste processo para julgamento nessa data e horário. Após mais uma análise do processo e seguindo o parecer da comissão processante, voto sim, deixando claro que meu gabinete sempre estará aberto para o diálogo com servidores e funcionários do Sindicato de Servidores Públicos. Meu muito obrigado, presidente. Obrigado, Guigui. Vamos para o terceiro vereador inscrito, o vereador Alisson Reis. Obrigado, presidente. Bem, eu vou ler sobre o voto de processo aqui de improbidade administrativa. A defesa do denunciado baseou-se em duas premissas. Uma relacionada aos secretariados e outra alegando que a Lei Complementar número 51/2017 fosse inconstitucional. Quanto à irresponsabilidade do denunciado em relação ao descumprimento da lei, cabe dizer que não há disciplinamento jurídico normativo específico que aborde a matéria direta e expressamente. Contudo, o entendimento majoritário dos nossos tribunais tem sido de uma responsabilidade solidária ou compartilhada, podemos assim dizer, né? De ambos, tanto do chefe do executivo quanto dos seus subordinados. No caso, está ligado diretamente à administração dos seus secretários. Aí tem um exemplo do Tribunal de Justiça do Estado de Paraná, no processo 146.341, dígito 4, de relatoria do desembargador Bonerges Danchik, que deparou-se com a seguinte situação. É um exemplo, um caso concreto no Estado do Paraná. O prefeito municipal da cidade de Carlópolis argui inocência quanto às irregularidades praticadas pelo secretário de Agricultura, por ele nomeado, durante seu mandato à frente da referida municipalidade. Segundo o prefeito, ele desconhecia a ocorrência de tais práticas. No caso, o juiz do primeiro grau declarou que ambos indiciariam em ato de improbidade administrativa, sendo que o prefeito, solidariamente, responsável junto com o secretário. Na fase apelatória, o prefeito apresentou provas testemunhais e documentais de que não participou formalmente de qualquer ato relacionado às irregularidades apuradas. Porém, ao entendimento do desembargador relator, foi que ainda que o fato que o prefeito não tivesse ciência dos atos impróprios efetuados por um dos seus secretários, o que se faz apenas por amor ao debate, nem mesmo isso poderia isentá-lo de responsabilidade, haja visto ter sido negligente. Assim, tem-se que, não obstante, a necessidade de descentralizar a administração do município, para melhor atender a população e os servidores públicos do quais ela se utiliza. As atividades do executivo são de responsabilidade do prefeito, direta e indiretamente, seja pelo desempenho das suas funções, seja pelo dever de direção ou supervisão de sua equipe de trabalho. Nesse sentido, é muito claro ao magistrado Eli Lopes Meirelles, afirma que as atribuições ao chefe do executivo são de natureza governamental e administrativa. Governamentais são todas aquelas de condução dos negócios públicos, de opções políticas e de conveniências, e de oportunidades na sua realização, e por isso mesmo insuscetíveis de controle por qualquer outro agente, órgão ou poder. Claro que o prefeito não realiza pessoalmente todas as funções do cargo, executando aqueles que são privativos, indelegáveis, né? E transpassando as demais aos seus auxiliares e técnicos das prefeituras.
secretários, diretores de departamentos, chefes e outros subordinados. Mas todas as atividades do executivo são de sua responsabilidade direta ou indireta, que pela sua execução pessoal ou pela sua direção ou supervisão hierárquica. Portanto, a responsabilidade do chefe do executivo não pode ser afastada apenas porque o secretário ou outro responsável era ordenador de despesas de uma das unidades gestoras, sendo o mesmo responsável e solidário pelo descumprimento de citada lei. De outra banda, alega ainda a defesa do senhor, do chefe do executivo, do senhor prefeito, sobre uma suposta inconstitucionalidade aos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º da Lei Complementar número 51/2007, referindo-se a uma decisão monocrática formada pelo juiz singular da Vara da Fazenda Pública do município de Linhares, conforme nos autos do processo. É sabido, contudo, que o Poder Judiciário exerce, por seu turno, atividade de função jurisdicional, cujo objetivo é garantir o quê? A aplicação da lei em concreto, mediante a processo contraditório num litígio entre partes, ocasião em que o poder procede ao exame da eventual inconstitucionalidade da lei. Pode também declarar a inconstitucionalidade da lei em abstrato, como ainda em sua constitucionalidade, igualmente em processo mediante ação direta de rito especial de competência do Superior Tribunal Federal. Então não resta dúvida, senhores, que apenas a lei constitucional obriga o que, sendo inconstitucional sobre a ótica do julgador, pode essa negar-lhe a aplicação, afastando a sua incidência, como que estará atuando e fazendo prevalecer a regra impressa na lei maior. Mas negar a aplicação a uma lei não é o mesmo que declarar, incidentemente, a sua inconstitucionalidade, embora do ponto de vista prático a consequência seja a mesma. A lei não é atuada naquele caso concreto, tão somente nele. O único órgão competente para declarar a inconstitucionalidade da lei é o Supremo Tribunal Federal, com eficácia plena ou eficácia limitada, a depender da ação manejada e de um outro juiz ou um tribunal que dispõe de semelhante poder, podendo, quanto muito, não aplicar a lei, porque uma lei constitucional não é verdadeiramente uma lei, o que faz no exercício da atividade jurisdicional. Se ao juiz cabe aplicar a lei, cumpre ele nesse mister tanto quanto a tua positividade, aplicá-la, fazendo incidir no caso concreto, como quando atua negativamente, negando a aplicação para se revelar contrária à letra ou ao espírito da Constituição. A Constituição Federal, ao organizar o Poder Judiciário, atribui ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição, artigo 102, caput, ortogando-lhe a competência para processar e julgar originalmente a ação direta de inconstitucionalidade de lei, o ato normativo federal, estadual, e uma ação declaratória de constitucionalidade de lei, o ato normativo federal. Artigo 102, inciso 1º da Constituição Federal. Atribui ainda a Carta Política ao Supremo Tribunal Federal a competência para julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em uma única instância, quando a decisão recorrida declara inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Artigo 102, inciso 3º, linha B. E ainda o artigo 97, que estabeleceu que somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos especiais poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo do poder público. Sendo assim, não cabe razão da defesa do excelentíssimo senhor prefeito ao se basear em decisão de inconstitucionalidade proferida por juiz singular, de primeira instância, pois não teria competência para declarar a inconstitucionalidade. Então, dessa forma, fica claro aqui qual vai ser o meu acompanhamento. Ok, próximo vereador inscrito, vereador Tarcísio Silva. Presidente, demais vereadores, a doutora Nádia, a procuradora dessa casa, doutor Márcio, meu amigo particular e vascaíno, também que está nessa casa, representando a Secretaria de Administração, aos servidores que estão no plenário, sindicato. Senhor presidente, nós temos aqui a fala do vereador Alisson, acho que resume, o professor Antônio, o Roninho, toda essa situação, que estamos para decidir mais tarde qual o caminho será seguido. O que nós temos em prática é uma ação civil pública
ajuizado pelo sindicato com pedido liminar, pleiteando que o município tem a obrigação de fazer, ou seja, fazer cumprir a lei de sua autoria, a emenda constitucional 51, artigo 6º. O juiz de primeiro grau inicialmente entendeu por negar liminar, e o município de Linhares alega no seu questionamento que essa lei fere o artigo 37, 8º da Constituição Federal, que é a vinculação. Pois bem, quem tem competência para tornar inconstitucional a lei, o vereador Alisson falou muito bem, não precisa repetir. A decisão do juiz de primeiro grau, ela tem seu valor e não pode nem se discutir diferente, mas ela está em grau de recurso junto ao Tribunal de Justiça. O sindicato judicializou junto ao Tribunal de Justiça, discordando da manifestação do magistrado. Está certo ou está errado? Não cabe nós julgar, não tem esse poder. Quem cabe julgar a decisão do magistrado é o Tribunal de Justiça, que é o colegiado. Motivo esse que eu entendo que houve assim uma antecipação dos feitos, porque nós estamos decidindo hoje uma situação que foi provocada pelo sindicato em cima de uma lei que não estava sendo cumprida, e nós estamos decidindo hoje sem ainda ter o julgamento da decisão dada pelo magistrado, pelo colegiado, que é aonde pode se fazer a revisão dessa decisão. Então, diante disso, cabe a nós, no momento de votação, cada um optar como votar, se dar por encerrado essa representação, ou se vota no sentido de que seja dado a atenção os reclamos que vem o sindicato fazendo em favor de seus milhares de servidores. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, mais alguém deseja falar? Não havendo, com base no parágrafo 1º do artigo 93, como o denunciado também não está presente nenhum representante, vamos passar para o próximo ato, ok? Vamos para a votação da denúncia. Convidar nosso primeiro secretário, está chegando já. Esclareço que a procedência da denúncia dependerá da maioria qualificada, conforme o regimento interno, no processo de votação nominal. Os vereadores que entendem que houve a prática infracional política e administrativa constante na denúncia, votem sim, os contrários votem não. Votando sim, estarão os vereadores condenando o denunciado. Votando não, estarão os vereadores julgando com improcedente a denúncia. E neste momento vou convidar o primeiro secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores para declararem seus votos e logo após registrarem no sistema. Lembrando que precisaríamos da maioria qualificada dos vereadores dos presentes, que no caso estamos aí com 14. Isso. 15. Não, a constituição da presença. Ok. Guigui, você está com a lista aí? Tá. Ok. Então, vou convidar o nosso primeiro secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores para declarar seus votos e logo após registrar no sistema. Ficou claro? Aqui? O presidente repete novamente, pode ser, por favor? Desculpa. Repetir novamente. Presta atenção, pessoal. Então, vamos lá. Votando sim, estarão os vereadores condenando o denunciado. Votando não, estarão os vereadores julgando improcedente a denúncia. Correto? Convido novamente nosso primeiro secretário Guigui para fazer a chamada nominal dos vereadores para declararem seus votos, logo após registrarem no sistema. Senhor presidente, eu queria fazer uma retificação. Nós não estamos votando sim, nós estamos condenando o acusado, nós estamos dando prosseguimento aos trabalhos da comissão, não é isso? Porque a condenação ela é um fato ela já encerrou já encerrou. A comissão já encerrou. Tá bom. O prazo de 90 dias já se encerra. Ok? Já posso? Mesmo ainda Vamos lá, Guigui. Alisson Reis. eu voto sim. Amantino Paiva. Não. Professor Antônio César. Pelo respeito ao Estado de Direito, bem como a divisão dos três poderes e aos servidores municipais, e que as leis não sirvam de politicagem,
Sim, esse prefeito tem que ser responsabilizado. Edmar Vitorazzi. Não. Egmar ou Guigui? Não. Tarcísio Silva. Tendo em vista que ainda está em análise no Tribunal de Justiça do Espírito Santo a decisão tomada pelo juiz da comarca de Linhares, meu voto é sim, porque não tem nada diferente. Gilson Gatti. Não. Juníbal Guiú. Não. Jonathan Maravilha. Não. Juarez Donatelli. Não. Messias Calimã. Não. Roninho. Sim. Roque Chile. Não. Terezinha Vergna. Não. Vicentini. Não. Obrigado, senhores vereador e vereadora. Solicito, após tocar a sineta, para registrarem no sistema. Tarcísio. Ok? Considerando a maioria qualificada necessariamente, 12 vereadores teriam que votar da forma para que seja arquivada a denúncia. Como a votação deu 11 a 4, sim. Considerando essa condenação, no caso, a forma, faltou um voto para dar prosseguimento do seu arquivamento. Dessa forma, a condenação do denunciado, vamos determinar a confecção do decreto legislativo, na forma do parágrafo 4º do artigo 193 do Regimento Interno, diante da cassação, comunicando-se aos órgãos competentes à Justiça Eleitoral. Nada mais havendo a tratar, convoco os pares para a sessão ordinária a ser realizada hoje às 18 horas, neste mesmo local, para a discussão dos projetos que se encontram em pauta.